Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal básico do Básico da Informática. Neste vídeo eu vou estar mostrando como a gente faz para criar uma conta Google para a gente. Para que a gente utiliza uma conta Google? Então o Google disponibiliza diversas ferramentas gratuitas para a gente poder utilizar, desde e-mail, desde um espaço para a gente salvar os nossos arquivos na nuvem, salvar as nossas fotos, documentos, a agenda também para a gente poder controlar a nossa agenda através do Google e também para salvar o histórico de todas as páginas que a gente acessa, dos vídeos que a gente assiste. A gente pode salvar alguns vídeos para assistir depois. Todas essas informações ficam salvas dentro da nossa conta Google. Então, se a gente acessar essa conta de um outro computador, de um outro celular, seja da onde for que a gente acessa, com essa mesma conta, a gente consegue puxar todas essas informações, desde o histórico, desde páginas salvas, enfim. Então, como é que faz para a gente criar uma conta Google? Eu abri aqui o nosso navegador, né, o Google Chrome. Abrindo aqui nessa primeira tela, podemos vir nessa opção aqui no canto, na opção Gmail. Aqui ele vai carregar essa tela e podemos vir aqui na opção criar uma conta, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo também é a mesma função. Ou podemos vir, posso pesquisar aqui por Google mesmo, então ele vai fazer uma busca. E nessa tela de busca, aqui no canto tem uma opção também, fazer login. Então eu clico aqui nessa opção, ele vai vir nessa tela aqui. Essa tela é para a gente acessar, porém como a gente ainda não tem a conta, vamos aqui embaixo na opção criar conta. Aqui tem algumas opções para uso pessoal, para uma criança. Então a gente consegue criar uma conta para uma criança e essa conta fica vinculada com a conta dos pais. Então os pais têm acesso também às informações ali, ao histórico do que a criança anda acessando. E também podemos criar para o nosso trabalho ou para a nossa empresa. Então vamos aqui na opção para uso pessoal mesmo. Aqui é somente para a gente digitar o nosso nome, né? Nome, sobrenome é opcional também. Eu vou colocar aqui, né, o básico do básico. Então vamos em avançar. Aqui para a gente informar a nossa data de nascimento. Vou colocar aqui uma informação qualquer, o gênero também. Daí vamos em avançar. Aqui ele traz algumas sugestões de e-mail para a gente. Com base no nome que a gente informou, ele sugeriu algumas informações aqui. Porém, se a gente quer criar o nosso próprio e-mail, às vezes a gente não achou interessante a informação que ele sugeriu, vamos aqui nessa terceira opção. Crie seu próprio endereço do Gmail. Então a gente clica aqui, aqui ele já está preenchido, né, o @gmail, e aqui a gente informa o e-mail que a gente deseja. Para a gente criar um endereço de e-mail, ele tem que ser um endereço único, então a gente não consegue criar duas contas de e-mail para duas pessoas diferentes com o mesmo endereço. Então se a gente tentar digitar uma conta que já exista e tentar avançar, ele vai aparecer aqui a informação. Este nome do usuário já está em uso, tente outro. Então, nesse caso, a gente pode colocar um ponto, um traço, ou colocar algum número, alterar alguma informação ali, de forma que esse e-mail ainda ninguém tenha criado anteriormente. Então, coloquei aqui o 2025, vamos em avançar. Então, ele passou daquela tela, então quer dizer que esse e-mail não existe, está livre para mim poder utilizar. Aqui, para a gente criar a nossa senha, é importante que seja uma senha forte, né? Como diz aqui, crie uma senha forte com uma combinação de letras, números e símbolos. É interessante que a gente não coloque datas aqui, que a gente não coloque nome, que seja algumas letras, números aleatórios mesmo, alternando entre as letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos, para garantir que essa senha seja uma senha forte, né? Que seja uma senha segura. Vou colocar aqui a minha senha então. Então aqui abaixo, também na opção confirmar, a gente digita novamente a mesma senha para confirmar, né, que a gente digitou duas vezes a mesma senha. Aqui na opção de mostrar senha, então ele vai mostrar os caracteres que estão aqui abaixo. Ele fica oculto por padrão, né? Mas se a gente clicar ali, ele mostra pra gente, só pra gente visualizar se as informações estão corretas. E aí basta vir em avançar. Aqui ele caiu numa tela para mim confirmar com o meu número de telefone. Pode ser que ele apareça essa tela para vocês. Nesse caso, ele está pedindo para que eu confirme, né, através do meu número de telefone, se eu sou uma pessoa mesmo. Porque às vezes pode ser que é um robô, né, um programa de computador que está criando uma conta. Então, para mim provar que sou eu mesmo que estou fazendo, ele está pedindo para que eu preencha com o número de telefone. Então, deixa eu colocar aqui, ele vai me mandar um SMS com um código, eu digito aquele código, ele valida a conta para mim. Então, ele mandou no meu celular o código, basta eu digitar aqui nessa outra tela o código que apareceu lá para mim. E beleza, a parte de validação do número foi. Aqui ele traz uma outra opção também, que é de adicionar um e-mail de recuperação. Caso a gente esqueça a senha dessa conta que a gente está criando, através desse e-mail de recuperação a gente consegue recuperar esse acesso.
para garantir que a gente sempre tem acesso a essa conta, é interessante a gente vincular um outro e-mail aqui. Porém, nesse primeiro momento, eu vou vir aqui na opção pular, mas é interessante vocês fazerem para garantir, né, que vocês vão sempre ter acesso àquela conta. E aqui ele traz só o resumo, né, o nome da conta e o nosso e-mail. A partir daqui, então, clicamos em avançar. Aqui ele mostra para a gente os termos do serviço, né, as políticas de privacidade. Interessante que a gente dê uma lida também em cada uma dessas opções aqui, para a gente saber exatamente como funciona, quais as nossas informações que o Google vai ter acesso. Aqui tem uma opção aqui escrito em azul, mais opções, então a gente consegue ler mais algumas coisas, configurar algumas coisas. E aí basta vir aqui embaixo, marcar essa caixinha aqui, na opção concordo com os termos de serviço. Se a gente não concordar, né, o Google não permite que a gente crie a conta, então a gente precisa concordar. E também nessa opção aqui que a gente concorda com o processamento dos nossos dados pessoais. Então, marcando essas duas opções, basta vir em criar conta. Beleza? Então ele já criou a conta. Ele retornou aqui para mim na tela do Google, né? Porém agora a gente está logado com a nossa conta. Eu vou vir nessa opção aqui, continuar como básico. Ele vai vincular essa nossa conta que a gente acabou de criar com o nosso navegador aqui, para a gente utilizar o navegador com a nossa conta configurada, né? Continuar. E antes, onde aparecia a opção fazer login, agora eu vejo que apareceu aqui uma bolinha com a letra B. Aqui a gente consegue depois estar colocando uma foto nossa, enfim. Aqui já é a nossa conta. Então, aqui em cima aparece o nosso endereço de e-mail, o nome, né, que a gente configurou, e a partir daqui a gente consegue gerenciar a nossa conta, alterar configurações e também tudo que a gente acessar agora, qualquer pesquisa que a gente fizer, qualquer vídeo que a gente assistir, vai estar salvo dentro dessa conta. E de qualquer lugar, de qualquer outro dispositivo que eu acessar com essa mesma conta, essa informação, esse histórico, eu vou conseguir ter acesso de qualquer lugar. E também as outras ferramentas, né? O Gmail, né? Para a gente enviar e receber e-mails, o Google Drive, onde a gente pode salvar os nossos arquivos na nuvem, a agenda, o próprio YouTube. Então, a partir desse momento, a gente está logado na nossa conta, então a gente consegue gerenciar essas informações, salvar o histórico. Lá dentro do YouTube, a gente consegue também interagir com os vídeos, deixar comentários. É totalmente possível a gente utilizar o Google, né, o YouTube, sem ter uma conta criada, porém ele fica de certa forma limitado. A gente não consegue seguir um canal no YouTube para a gente acompanhar os vídeos daquele canal específico, a gente não consegue salvar os vídeos para ver depois, a gente não consegue interagir com os vídeos, né? Todo o histórico que a gente acessa também não fica salvo na nossa conta. Enfim, é interessante a gente ter uma conta para a gente salvar todas essas informações e caso a gente troque de computador ou acesse de outro lugar, só basta acessar a conta que ele já puxa toda essa informação. A gente não precisa ficar acessando, pesquisando, configurando tudo novamente. Certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.